pastor Mac, o nosso presidente, o meu, como diria, meu malvadão favorito, né, Carla? Para que ele possa falar algo de luz. A paz e graça da paz do nosso Deus que vive e reina para todos sempre. Amém, amados? Satisfação, né, conhecer um pouco dos irmãos que fazem parte, né, desse local, né, onde temos sido abençoados grandemente e glorificamos ao Senhor pela receptividade. Amém? Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Aleluia. Amém. Desça por. Amados, o Êxodos Motoclube é um clube que tem por finalidade principal levar a palavra de Deus aonde dificilmente ela entraria pela forma normal de se pregar, né? Da forma casual de se pregar. Então Dani fala muito sobre o SAMU de Deus, né? O SAMU vai lá, pega, presta os primeiros socorros e leva para o hospital. E como nasceu essa obra? Essa obra nasceu no Rio de Janeiro, ali com alguns amigos que queriam andar de moto e passear. E ali começou o primeiro encontro deles, ali, né, de uma forma a dar um passeio, a dar uma volta, né, um encontro entre amigos, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos em vários estados do Brasil e até fora dele, para a glória do Senhor. O Senhor tem abençoado essa estratégia chamada Êxodos. Nós não somos os primeiros membros, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Aquela loirinha ali, baixinha ali, levanta a mão aí, baixinha. Essa aí é a 01 do Êxodo, é a primeira membra do clube, que está no clube no Brasil inteiro. Aquela benção ali. Há quase 10 anos atrás eu fui fazer uma visita no motoclube, conhecer, fui curioso, sem saber o que era, e fui muito bem recebido por ela e por todos os irmãos, mas a forma que ela recebeu a mim e minha esposa foi uma forma diferenciada. E não se engane, a forma de você receber as pessoas, ela faz a diferença e muito. Tenho recebido testemunho até hoje por conta disso. Caleb é né? Caleb eu recebi com um abraço, né? Pastor Israel recebi com um abraço, orei ali pela misericórdia do Senhor, pelo filho dele. O Guga já está retornando ao clube, né? Já tinha retornado ao clube, e ali orei junto com ele, né? Sofri junto com ele, os irmãos também oraram pelo filho dele, e eu tive a grata surpresa e glorifiquei ao Senhor nosso Deus, quando eu vi o filho dele, que estava desenganado, sentado ao meu lado, depois em pé ao meu lado, me abraçando, e eu não conheci que era o filho dele, tamanho milagre que Deus fez. E eu glorifiquei ao Senhor. Eu glorifiquei o Senhor por não ter conhecido o irmão. Louvado seja o Senhor. E eu fui um dos irmãos desse clube que oraram. Louvado seja o Senhor. O Senhor fez um milagre na vida daquele menino, na vida dos pais dele, e por isso nós o glorificamos. Ele é muito bom. Amém? E o Êxodo, pela graça do Senhor, ele tem feito isso nas vidas. Tem usado o Sensei, tem usado a Cara, o Guga e os irmãos aqui, que tem
Olha isso aqui, o que eu vou falar. Realmente entender o propósito. Glória a Deus. E se não for dada a glória a Deus, está errado. Porque tudo tem que ser para Ele. Aleluia. E aí a gente fica pensando nisso. E fica pensando assim, meditando, né? O que eu vou dar para um Deus que tem tudo? Serafins, querubins, anjos, coroas jogadas aos seus pés, continuamente, e dito: Santo, Santo, Santo. O que eu e você temos para oferecer para um Deus que tem tudo? A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 26, parte B do versículo: Filho meu, prestou atenção? Filho meu, dá-me o teu coração. Quando a gente pensa em coração, irmão, eu não estou falando dessa bomba cardíaca que bate desde antes do seu nascimento até a sua morte. Eu não estou falando dessa bombinha, não. Eu estou falando da sua vontade. Eu estou falando do seu querer. O Senhor Jesus, Ele desceu do alto céu e veio aqui nessa terra. E aqui Ele nos ensinou o caminho. Ele nos ensinou a forma correta de traçar a nossa vida, de viver a nossa vida. E Ele doou a vida dele por nós. Em retribuição a isso, eu e você vamos entregar a nossa vida para viver a vontade dele. É assim que nasce um casamento. Ele aceitou a noiva e o noivo aceita. E aí há um casamento. E aí onde nasce a diferença. Então eu tenho visto nesses últimos dias que tem que haver uma mudança radical na nossa vida. Um corte na carne mesmo. Arrancar nossa vontade. Deixar nossas vidas para viver a vontade dele. Se não for assim, nós não vamos conseguir. Nós vamos perecer se não for dessa forma. Porque o maior inimigo que nós temos que vencer, sabe quem é? É o diabo mesmo. Todo dia nós temos que nos vencer. Todos os dias nós temos que pedir ao Senhor para fazer igual Ele fez com o moço que não conseguia ver. Ele não conseguia ver. E ele ficou com medo. Então o profeta orou ao Senhor e os olhos dele foram abertos. Tem muito crente na igreja com o olho fechado, com os olhos fechados. Como é que você vai ver? Como é que você vai enxergar? Se o olho está fechado, se o olho espiritual está fechado, até o olho às vezes está fechado. A palavra de Deus diz: eis para quem eu olharei, eis para quem eu olharei. Se a gente olhar a vida de Davi, a gente vê a diferença dos olhares. O povo de dia e ao cair da tarde eram aterrorizados por Golias. Golias se punha e pedia um.
para desafiá-lo. E a Bíblia diz que o povo de Israel temia com medo dele. E ele ia todos os dias, pela manhã e ao entardecer, ou seja, passava um dia todo com medo dele, e ao entardecer passava a madrugada toda com medo dele. Ou seja, o dia inteiro. E o povo se esqueceu de tudo que o Senhor havia feito no Êxodo, abrindo o mar vermelho, a coluna de fogo, a nuvem. Eles se esqueceram da coluna de fogo e da nuvem. Se esqueceram e temeram. Só que, às vezes, quando a gente se coloca à disposição do Senhor, o Senhor muda esse olhar. E Ele mudou o olhar de um menino. E esse menino olhou para o gigante, e ele não olhou para o gigante com medo, porque ele não via um gigante. Ele olhou para aquela situação e ele disse assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele olhou para quem? Ele olhou para o gigante ou ele olhou para Deus? Você tem olhado para onde? Você tem olhado para a sua adversidade? Tem olhado para o seu problema? Eu te convido a olhar para Deus, a fazer da mesma forma que Davi fez. Se a gente mudar a nossa forma de olhar, a nossa forma de agir depois de olhar, nós vamos fazer igual o filho pródigo. Igualzinho. Ele percebeu tudo aquilo que ele estava perdendo. E ele voltou para a casa do pai. Lá, ele reencontrou tudo aquilo que ele tinha perdido. E ele pediu para ser um servo do pai. O pai, ao vê-lo voltando, nem sequer esperou ele chegar de ansiedade e correu a abraçá-lo. Tem muita gente nessa situação. Tem muita gente que está vivendo como filho pródigo. Mas o Senhor, Ele te convida, porque Ele quer te dar um abraço. Ele continua no mesmo lugar e às vezes Ele não vai esperar nem você chegar, Ele vai correr ao seu encontro. E Ele vai cear com você e você com Ele. Ele vai fazer a diferença na sua vida. Ele fez isso comigo. E eu glorifico a Ele por isso. Às vezes, irmão, as pessoas se perdem fora de casa. Às vezes as pessoas se perdem dentro de casa. E às vezes as pessoas nem sabem que estão perdidas. Ovelha sabe que está perdida? Sabe? Sabe? Sabe. Ovelha sabe que está perdida. Ela fica chorando por o pastor dela. Né? Como é? É assim mesmo. E ela fica procurando. Mas ela não sabe às vezes voltar. Moeda sabe que está perdida? Moeda sabe que está perdida? Não. A dracma perdida. Moeda sabe que está perdida? Não, né? Pessoa, ser humano assim, sabe que está perdido? Sabe. A ovelha perdida, ela se perdeu
e chamava pelo seu pastor. E o pastor foi ao encontro dela e a resgatou. O filho pródigo, ele voltou. E a dracma perdida, que representa a igreja do Senhor, muitas vezes se perde dentro da casa. Às vezes se perde dentro da casa. Se você olhar essa mensagem, dracma perdida, ovelha perdida e o filho pródigo, ela vem em sequência, uma atrás da outra, isso quer dizer a mesma coisa. Leia depois com atenção. Filho perdido, dracma perdida e ovelha. Mais ou menos assim, sequência. E a mulher procurava a dracma perdida, até que ela achou. Então, o Senhor Jesus, independentemente da forma que você perdeu ou se afastou dele, que você venha clamar por ele, e com certeza absoluta, ele vai vir ao seu encontro e vai te abraçar, e você ceará com ele e ele contigo. Amém? Reflita nisso. Vamos colocar de pé. Quem entendeu que precisa fazer um corte radical no pecado, no coração, mudar de vida? Estou falando que você está desviado, não, irmão. Estou te falando que você e eu, nós, temos que ser muito mais Jesus e menos nós. É isso. Eu trago essa reflexão para a sua vida. Porque não adianta você sair lá do seu estado, você rodar isso tudo, se não tiver uma mudança